Vocês sabiam que no mundo inteiro existem grupos de civis que buscam por pessoas desaparecidas depois que todo mundo já desistiu? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje eu trago a resenha de mais um suspense que eu li recentemente. Achei a trama muito diferente e interessante, então eu acho que ele merecia estar aqui, né, ter uma resenha só pra ele. Se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo de volta. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Aqui eu falo basicamente sobre suspenses, então se esse é o seu gênero favorito, esse canal é perfeito pra você. Pegando o gancho então no que eu acabei de comentar ali no iniciozinho do vídeo, existem no mundo inteiro pessoas civis, né, pessoas que não têm nenhuma conexão com a lei, que elas dedicam as suas vidas a buscar desaparecidos, pessoas desaparecidas, depois que a imprensa desistiu, que a polícia não tem mais pista, que a família não sabe mais, não tem mais nada sobre o paradeiro dessa pessoa. E por que eu falei isso? Porque eu descobri esse fato nesse livro aqui, ó, Antes de Desaparecer, da Lisa Gardner. Esse aqui é uma ficção, mas ele é baseado nessa questão que a autora descobriu, ela pesquisou o assunto, ela achou muito interessante e ela trouxe então dentro dessa história aqui. Esse livro aqui, ele vai ser protagonizado por uma civil chamada Frankie Elkin, que é uma mulher ali de em torno dos 40 anos de idade, que ela dedica os seus dias, ela dedica a sua vida diária a procurar por pessoas desaparecidas. Ela faz pesquisa, ela entra em fóruns, ela acompanha debates sobre pessoas desaparecidas, ela escolhe alguns casos que parecem promissores, né, pro modus operandi dela, e ela vai até essas comunidades, ela vai até essas cidades e ela tenta encontrar essas pessoas, vivas ou mortas. A Frankie, ela faz isso há um tempo já, alguns anos, que ela dedica o seu dia a dia a encontrar essas pessoas, e o foco dela geralmente está em procurar pessoas em comunidades que têm vulnerabilidade social ou pessoas que o sistema não privilegia, infelizmente, na hora da busca. É um trabalho que ela sabe que é perigoso, ela já se colocou em muitas situações difíceis, mas ela é totalmente impelida a fazer isso. A gente vai descobrir ao longo da narrativa o que impele ela, o que move a Frankie, né, ao longo dessa jornada dela. Tem a ver com o passado, mas é um trabalho que ela não espera receber nada em troca. Ela vai até essas cidades, ela arranja um emprego em um bar, ela meio que tenta se manter, mas ela não quer dinheiro, ela não quer fama, ela só quer tentar entregar um pouco de paz a essas famílias. E é isso que vai levar a Frankie até um bairro de Boston chamado Mattapan, e é nesse bairro que uma garota chamada Angelique desapareceu há quase um ano. Angelique era uma menina muito inteligente, estudiosa, vinha de uma família amorosa, e um dia ela simplesmente foi para a escola e não voltou mais para casa. Esse bairro, né, da onde a Angelique desapareceu, ele é um bairro muito grande, com contingente populacional bem robusto, e ele é um bairro que ele é conhecido por ter algumas zonas bem perigosas. Mas apesar dos esforços tanto da família quanto da polícia local, essa menina não aparece. É aí que entra a nossa Frankie. Ela pesquisa a história na internet, ela reúne o máximo de informações possíveis, ela se muda para o Mattapan, ela encontra um emprego em um bar que fica perto ali de onde tudo aconteceu, e ela dedica então os seus dias a reinvestigar. Uma das coisas mais sensíveis que ela faz é esse primeiro contato com a família. Porque a família, imagina, a família meio que já não desistiu, mas a família vai perdendo a esperança aos poucos quando não aparece mais pista, quando nada surge, quando nenhuma novidade aparece. E a Frankie, ela explica no livro por que às vezes é muito mais, não mais fácil, mas existe às vezes uma probabilidade de um civil encontrar uma pessoa um pouco maior do que até a polícia. E ela explica que é porque o civil às vezes consegue informações ou consegue despertar na família e nos amigos alguns sentimentos que a polícia não consegue por causa do medo ou restrição. Então ela tem essa pequena vantagem. Ela vai conversar com a família da Angelique, que é a avó e o irmão da Angelique, e ela já se mostra assim muito aberta e ela pergunta, olha, qualquer coisa de estranho que vocês não tenham comentado com a polícia, que vocês não acharam que era importante, vocês comentem comigo. A princípio a família tem uma certa reserva, não quer acreditar nela, mas é aquela coisa, né? Se você já perdeu todas as esperanças, qualquer fiozinho, fiapinho que aparece, a pessoa acaba se agarrando. Outra coisa que a Frankie, ela mostra também nesse trabalho dela é que o civil, né, a pessoa que não está ali dentro dos órgãos oficiais, ela tem mais liberdade às vezes de extrapolar alguns limites. E não só isso, pensar um pouquinho fora da
caixa, pensar em algumas coisas que às vezes o agente de lei não pensa porque ele já está meio enquadrado dentro de algumas ideias pré-definidas. E isso é uma coisa que ela vai falando, vai explicando ao longo da história, enfim, e ela realmente vai descobrindo coisinhas muito pequenas ou pontos de vista diferentes, né, que a polícia não tinha pensado ainda, e ela começa a cavar e encontrar algumas coisas. Ela logo vai descobrir que o desaparecimento da Angelique talvez esteja ligado ao desaparecimento de outra garota no bairro. E a trama começa a se adensar e ficar maior. Esse é um livro, então, gente, que ele é um suspense que ele é contado em primeira pessoa pela Frank. Então ele tem ali, a gente tem uma visão muito próxima do que está acontecendo e do que ela está fazendo. A Frank é uma pessoa que ela tem os limites pessoais muito baixos, ela se coloca em perigo diversas vezes. E tem toda uma questão dela contando aqui que ela é alcoólatra. Então ela lida com isso há muitos anos, ela luta contra isso há bastante tempo. E essa é uma das partes da narrativa que ela vai trazendo ao leitor aos pouquinhos. Então é um livro que ele tem várias coisas interessantes, vários temas interessantes. Eu gosto muito da Lisa Gardner, eu até estranhei quando eu comecei o livro que esse aqui é um livro em primeira pessoa, porque geralmente ela não escreve em primeira pessoa. Esse aqui também é o primeiro livro da série da Frank, porque a Frank vai ter uma série só dela. Eu não pesquisei ainda se os livros já saíram lá fora, se tem mais histórias sobre ela, mas eu achei a Frank uma protagonista bem promissora. Ela é aquele tipo de pessoa altruísta que se doa aos outros antes de pensar em si mesmo, e aí isso obviamente é capaz de colocar ela em movimento com muitas histórias. É um suspense bem interessante, é um suspense bom, ele é um suspense um pouco mais vagaroso que os outros livros dela, mas eu acho que tem muito a ver com a trama em si, né? O desaparecimento dessa garota nesse bairro, não tem muitas reviravoltas assim daquelas assustadoras, mas ele é um livro consistente que ele vai te levando aos pouquinhos, né, dentro desse mistério, enquanto ele vai te apresentando histórias paralelas que acontecem nesse lugar. Eu achei muito interessante a autora pegar uma ideia real, né, o caso dessas pessoas que realmente buscam por outras e colocar dentro desse livro. A única coisa desse livro, assim, que eu até acho que eu comentei lá no Scooby, quando eu falei sobre ele, é que o caso em si de desaparecimento, ele não é muito empolgante. Em alguns momentos eu achei que ele podia ser um pouquinho mais acelerado, né, ter um pouquinho mais de ação. Mas eu entendi que, no fim das contas, eu acho que o objetivo da Lisa não era ser um livro frenético. Ele é para mostrar mesmo que a maioria dos casos de desaparecimento acontece assim, é devagar, é difícil, você encontra muitos obstáculos pelo caminho, você dá em muitas portas fechadas. Então me pareceu que, apesar de eu ter achado que o livro em alguns momentos ele acaba ficando um pouquinho morno, eu acho que o objetivo da Lisa foi mostrar que uma investigação civil pode acontecer desse jeito, devagar, mas sempre. Enfim, fica aqui a minha dica de mais um Lisa Gardner publicado aqui no Brasil. Eu tô animada agora para ver se os próximos livros da Frank vão ser trazidos para cá, eu espero que sejam. E esse é um daqueles livros, né, um daqueles suspenses que ele mostra o poder da pessoa comum, o poder da pessoa que vive a sua vida normalmente, mas é capaz de fazer coisas extraordinárias para salvar alguém. Esse livro aqui também, ele não tem violência gráfica muito descritiva, então se você é do tipo que prefere ler livros sem aquela violência mais escancarada, pode ser que você goste dessa história. E aí me contem, quem aqui já leu Antes de Desaparecer da Lisa Gardner, me conte o que vocês acharam do livro, se vocês tiveram as mesmas impressões que eu. Eu acho que ele é um ótimo primeiro livro de série, mas eu ainda acho que a autora pode melhorar tanto a Frank quanto as narrativas da Frank. Por isso eu vou ficar de olho, espero que sejam publicadas em breve. Vou deixar link para esse livro aqui no box de descrição para vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão e a gente se vê no próximo.